que vai dirigir para nós uma palavra sobre a vida do Padre Pio, sobre a sua história, o seu significado. E ele vai rezar conosco a Eucaristia desta tarde, às 17h30. As relíquias sairão daqui ao término da Santa Missa e eu as entregarei à paróquia de Nossa Senhora das Graças, no bairro da Liberdade, às 18 horas. Então vamos receber o Frei Severino Pinheiro. Quero cumprimentar também a todos os que estão conosco pelo canal da nossa paróquia, à distância, participando desse momento de graça da peregrinação da relíquia do Padre Pio aqui em Campina Grande. Então seja bem-vindo, Frei Severino. Por bondade, o senhor vem aqui mais na frente para aqueles que estão na transmissão acompanhar também a sua palavra. Vamos receber o Frei Severino com alegria. Vamos fazer uma prece? Fiquemos de pé, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, somos os vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de dizermos, podemos sentar, falarmos propriamente do Padre Pio, comecemos dizendo simples, um pensamento que deve nortear todos aqueles que buscam a santidade, e é óbvio que todos nós deveríamos buscar e ter a santidade como meta. Um certo místico disse que ninguém se torna santo, que ninguém chega à santidade sem meditar a paixão de nosso Senhor. A fonte da santidade com uma meditação da paixão do Senhor. Tanto é que nós fazemos via sacra, nós meditamos o sofrimento de Jesus, nós rezamos os mistérios dolorosos, e todos os santos se tornaram santos meditando o sofrimento do Salvador, do Redentor. Ninguém se torna santo sem deixar de meditar a paixão de Jesus. Isso é verdade na vida dos santos, tanto que muitos santos meditaram, rezaram tanto o sofrimento de Jesus que receberam no seu corpo as marcas da paixão. Esse recebimento é fruto certamente de uma caminhada, de um coração contemplativo do sofrimento de nosso Salvador. Vejam, historicamente, o primeiro a receber os estigmas, e o que são os estigmas? São as marcas do sacrifício de Cristo. É tão importante os estigmas porque, se você pensar, é o único sinal desse mundo que Jesus levou para a eternidade. Quando Jesus aparece ressuscitado, ninguém sabe como reconhece Jesus. O único elemento deste mundo, dessa vida aqui, que Jesus ressuscitado mostra, são os estigmas. Tanto é que ele diz a Tomé: bote aqui a mão no lado. Então os estigmas é a única coisa que vai à eternidade. Veja, na nossa liturgia é tão importante que na vigília pascal
Quando nós, atenção nisso, quando um padre está pregando, quando um pregador está ministrando a palavra, deixa eu dizer, Jesus, eu creio nisso, Jesus está no céu, mostrando as chagas gloriosas dele ao Pai, para que a palavra lhe toque e converta. As chagas gloriosas. Tudo isso, né, que percebamos as chagas de Cristo, a relevância da chaga de Cristo. Os santos sempre meditaram primeiro a receber as chagas de Cristo, a ter as chagas impressas no seu corpo. Quem foi? Vamos ver se São Francisco de Assis. Tanto é que os franciscanos celebram a impressão das chagas. E nós aqui no Nordeste gostamos daquele hino que diz: cheio de amor, cheio de amor, as chagas do nosso Salvador. As chagas de Cristo. São Francisco foi o primeiro a receber as chagas. Cerca de 300 pessoas, se documenta que cerca de 300 pessoas na história da igreja receberam as chagas, e 60 do particular. Qual é o elemento do Padre Pio? É que Padre Pio é o único sacerdote estigmatizado da história, o único padre em toda a história da igreja que recebeu os estigmas. Você poderia dizer assim: São Francisco não recebeu os estigmas? Só que São Francisco não era padre. São Francisco ainda chegou a ser diácono, mas ele nunca foi ordenado ministro. Então o Padre Pio é o único sacerdote estigmatizado da história. Então ele tinha as 5 chagas de Nosso Senhor. Quais são elas, as 5 chagas? As chagas das mãos, do lado. Mas deixa eu dizer para vocês, ele não tinha só essas chagas. Padre Pio, além das 5 chagas que ele as tinha ordinariamente, ele recebeu as chagas em 1918, acho que é 10 de setembro, se não me falha a memória, de 1918, recebeu pela primeira vez as chagas. E ele a manteve por 50 anos, aquelas chagas, que sangravam. E essas chagas eram um mistério, porque você tem uma ferida, ela só tem 2 caminhos: ou ela cicatriza ou ela apodrece, vai putrefando. E a chaga do Padre Pio era viva, nem uma coisa e nem outra, nem curava e nem se decompunha. As chagas vivas. Mas ele não tinha apenas essas chagas. Toda sexta-feira Padre Pio sofria dores e ele tinha chaga no ombro também. Então a chaga que Jesus certamente foi do Salvador, quando ele carregava o madeiro. Então aquela chaga também do madeiro. E não apenas a chaga do madeiro, ele tinha também a chaga da coroa de espinhos toda sexta-feira santa. Toda sexta-feira santa ele também tinha essas chagas. E é por isso que nós temos a luva. Por quê? Porque Padre Pio encobria, porque para ele não era apenas doloroso, mas vergonhoso, no sentido que tudo isso trouxe para Padre Pio não apenas sofrimento físico, mas sofrimento moral. Ele teve que viver na sua própria vida uma paixão. E eu digo para vocês, eu queria que vocês prestassem bem atenção nisso. Padre Pio, ele sofreu muito com o diabo.
Todo mundo já deve ter ouvido isso. Mas ele sofreu com o diabo de diversos modos. Ele foi muito atormentado. Deixa eu contar aqui só uma nota pessoal. Eu visitei San Giovanni Rotondo pela primeira vez no ano de 2007. Eu era pároco do sertão de Pernambuco e fui para Roma estudar. E naquela época, minha formação foi uma formação muito racionalista, mas durante a minha formação eu fiz um curso com o padre Oscar Quevedo, de parapsicologia. Passei 20 e poucos dias em São Paulo estudando, tenho um diploma tudo direitinho, reconhecido, as aulas, e toda a colocação do padre Quevedo, e muitas coisas eram boas, mas muitas não eram boas. E onde aqui no estudo de padre Quevedo era muito ruim, era o que nós chamamos de demonologia. Ele não acredita no demônio, embora ele acredite nos milagres, não acreditava no demônio. E ele explicava toda essa fenomenologia ligada ao exorcismo e outras coisas como algo puramente mental. Então eu tive toda essa formação. Imagine vocês, chegam lá em San Giovanni Rotondo, está lá a mulher explicando, mostrando o quarto, o lugar onde o Padre Pio sentava, mostrando tudo, e a gente como frade entrando naqueles lugares que normalmente os peregrinos não vão, nós andando ali, aí a mulher disse: olha, aqui eu nunca tinha nem ouvido falar disso, foi a primeira vez. Olha, o Padre Pio à noite não dormia porque o demônio batia nele. O demônio batia nele. E eu, com minha formação para psicologia e toda a minha formação racionalista, eu fiquei pensando: mas essa mulher pensa o quê? Que a gente acredita nessas histórias? Imagina, nós somos inteligentes e acreditar nesse tipo de coisa. Até que, depois a gente foi crescendo na minha formação e estudando por conta própria também, e depois cheguei a fazer um curso de exorcismo em Roma. E uma das coisas que a gente estuda lá no curso de exorcismo de uma semana na Universidade Europeia de Roma, que é dos legionários, uma das coisas que a gente aprende é exatamente o quê? Que o demônio, ele tem duas ações: a ordinária e a extraordinária. Qual é a ação ordinária do demônio? É aquela que todo mundo sofre. Todo mundo é tentado. Quem não é tentado? Jesus foi tentado, imagina eu e você, né? Tentado. Todo mundo é tentado. Todo mundo. Não existe isso. Uma pessoa me disse assim: Frei, mas por que a gente é tentado? Meu filho, até Jesus foi tentado, imagina a gente. Nosso Senhor foi tentado. A diferença é que o Senhor venceu a tentação. Essa é a ação mais comum do demônio. Todos nós passamos por ela, a tentação. Mas existem aquelas que são extraordinárias, que não são comuns, não é sempre que isso acontece, é raro, eu diria até. As ações extraordinárias, elas são 4: possessão, infestação, versação e obsessão. Os santos sofrem esse modo particular de ação diabólica. Qual é? A versação. Ataca diretamente, fisicamente. Muitos santos foram atacados fisicamente pelo diabo. Tanto é que você conhece a história de Santo Antão, você vai ver que ele era atacado. Se você for em qualquer grande galeria de arte do mundo, um dos quadros mais famosos são as Tentações de Santo Antão. Nas grandes galerias de arte do mundo, eu já estive em algumas, em várias, eu diria, e pelo menos todas das quais eu me lembro, eu vi um quadro com um óleo com as Tentações de Santo Antão. Então é a versação. Então o Padre Pio, ele sofreu versações, o diabo batia. Então a mulher estava me dizendo que de noite, às vezes, os frades não podiam dormir com a briga, vamos dizer assim. Mas deixa eu dizer para vocês,
O diabo, estratégias. Eu falo nas ações ordinárias, né? Voltando aqui para as ações ordinárias. Quando o diabo não consegue, porque o diabo é um mentiroso, segundo o apóstolo João, o diabo é o pai da mentira. E o diabo, nas suas mentiras, quando ele não mente para você, ele mente sobre você. Aprendam isso. Quando o diabo não mente para você, ele mente sobre você. Quando o diabo não consegue nos iludir com suas mentiras, então ele diz mentiras sobre nós. Então todos os grandes homens de Deus foram vítimas de calúnias. Decoraram? Quando o diabo não mente para você, ele mente sobre você. E Padre Pio foi vítima de muitas calúnias, a ponto de ter sido ficado sem celebrar a Santa Missa durante alguns anos, por causa de uma calúnia. Por causa de uma calúnia. E o diabo atentava Padre Pio constantemente. Isso aqui é um fenômeno que eu acho que é preciso dizer, preciso falar. Mas eu queria ainda, voltando ao fenômeno das chagas, a esse ponto, essas chagas, elas causavam grande dor, porque as pessoas começavam a fazer insinuações sobre o Padre Pio, tinha que esconder por causa disso. Também colocava-se em suspeita a algo daqueles acontecimentos. Bom, um elemento também importante é que, e aí a gente vai voltar de novo a isso, que Padre Pio, irmãos, ele é um santo providencial. É aquele santo que Deus providenciou para a nossa época. E esse santo que Deus providenciou para a nossa época, é porque existe na nossa época uma doença espiritual, um mal espiritual, um mal dentro da igreja, no mundo e claro que também dentro da igreja. Está no mundo, está na igreja porque está no mundo. Qual é? Veja, quem sabe um pouquinho de história, sabe que nós vivemos no mundo do pós-iluminismo, movimento francês, mas indo ao ponto, o que é que essa doutrina fala? Não crer no sobrenatural. É só esse mundo. Quantas e quantas vezes nós não já ouvimos a pregação de algum ministro de Deus dizer: não, o milagre da multiplicação dos pães, não foi porque multiplicou pães, foi porque cada um trouxe um pedaço de pão, quando juntou e multiplicou. Ou seja, o que é que quer dizer isso? Isso quer dizer que a gente tem dificuldade em acreditar em milagres. E por que tem acreditar? Porque a gente tem a mentalidade racionalista, a gente quer uma explicação racional. Mas acontece que isso é contra a nossa fé. Porque quando a gente reza o credo, a gente diz assim: creio em Deus Pai, Criador do quê? Do céu e da terra. Se rezar o credo Niceno Constantinopolitano diz: Criador do quê? Das coisas visíveis, e a gente quer acreditar no invisível, mas no invisível a gente não acredita. A gente não acredita em anjo, em demônio, não acredita, porque o invisível aqui quer dizer os anjos, as realidades espirituais, mas a gente não acredita mais, não acredita, tem dificuldade de acreditar em a mentalidade iluminista, é só o natural, não existe mais o sobrenatural. Aí Jesus não multiplica pães, não ressuscita, os milagres são apenas alegorias, os milagres do Evangelho. Agora, quando uma pessoa me diz que Jesus não multiplicou pães, eu fico pensando o seguinte: mas imagine se Jesus não tinha poder de multiplicar pães. Ele criou o céu e a terra, não vai multiplicar pães, né? Quem faz o mais faz o menos. Se ele criou o céu e a terra, multiplicar pães para Jesus é coisa de café pequeno, não é? Ele criou o céu e a terra. Imagina multiplicar pães. Isso é o de menos, meu irmão. Eu digo assim: se a pessoa tem dificuldade de achar que Jesus multiplicou pães,
Imagina a dificuldade que não é acreditar que o pão se transforma no corpo e sangue de Cristo, não é? Aí é que fica difícil mesmo. Porque quem diminuiu menos, diminui também. Vai ter dificuldade com uma coisa maior também. É um milagre muito mais extraordinário. Mas voltando ao ponto, Padre Pio, ele é o santo para essa época por causa dessa razão, por causa dessa mentalidade que nós temos no mundo e na igreja hoje, racionalista, tudo tem explicação, tudo. Com isso não estou dizendo que nós devemos ser, como se diz em italiano, creduloni. A igreja faz muito bem de investigar, de não incentivar o fanatismo, de ter prudência, e a igreja sempre fez isso e deve continuar fazendo isso. Não estamos dizendo, e a igreja deve continuar com isso, porém, sem deixar de crer no sobrenatural. Mas esse é um problema, uma mentalidade racionalista, que não crê no sobrenatural. Então o que acontece? Que numa época como essa, onde se diminuem os milagres, sempre tem uma explicação outra para milagres, Deus manda um Padre Pio da vida. Um homem, numa época do cientificismo, estudado, porque Padre Pio foi estudado, os médicos era observado, era estudado, ele morreu há pouco tempo, 68, se não me falha a memória. E aí, ele viveu nessa época do estudo e com o Padre Pio aconteciam coisas que não tinha como explicar. Uma delas é exatamente os estigmas. Ele era estudado, os doutores iam, examinavam e não tinham uma explicação. Imagine que Padre Pio só tirava as luvas quando ia celebrar a Santa Missa. E um dia, a última missa que ele celebrou, a chaga dele, da mão, aquela que era visível, desapareceu na frente de uma multidão que estava participando da Santa Missa. A chaga desapareceu. E aí ele também entendeu que ele já estava perto de ir para Jesus. Ele entendeu, com o desaparecimento da chaga, que tinha chegado o momento dele. E aí ele tem até na internet, depois vocês podem pegar a bênção de Padre Pio, essa bênção que ele deu naquela circunstância, naquele momento, naquele instante. Veja, mas a história de Padre Pio tem muita coisa, eu sei que vocês conhecem boa parte delas, mas aqui eu tenho que também dizer, porque talvez alguns não conheçam nada. Muitos conhecem muito e muitos também não conhecem nada. Então vamos dizer algumas coisas de Padre Pio, alguns acontecimentos da vida de Padre Pio. Lá no convento onde eu moro, na Irlanda, o senhor que é responsável pelo Padre Pio Office, que é quem difunde a devoção a Padre Pio, o material para o Padre Pio na Irlanda e também para os Estados Unidos, é o senhor Michael McKay. E aí ele foi explicar para mim, até tem um vídeo, depois eu posso mandar, quem entender inglês pode ouvir, ele contando a história pessoal dele. A mãe dele tinha 9 filhos, e aí a mãe dele, tendo tantos filhos, teve um problema de saúde e um problema renal. E imagine, um problema renal em 1960, a tecnologia médica não era um grande quê. E aí ela ouve falar de Padre Pio e vai para San Giovanni Rotondo, sai da Irlanda e vai para San Giovanni Rotondo. E quando chega lá, eu não sei como, porque ela irlandesa, falava certamente inglês, mas ela conversou com o Padre Pio e ela só fez uma pergunta a Padre Pio: Padre Pio, eu tenho 9 filhos, quando eu morrer, quem vai cuidar dos meus filhos?
E Padre Pio disse para ela: você vai cuidar dos seus filhos, ninguém vai cuidar dos seus filhos, você vai cuidar dos seus filhos. E ela ficou curada. Mas ela não foi lá pedir milagre, ela não foi lá para ser curada, ela foi lá pedir oração, porque sabia que ia morrer. E aquele senhor disse: Frei, eu acho que o Padre Pio já previa que eu ia ficar fazendo esse trabalho que eu faço, porque ele é muito dedicado à difusão do Padre Pio, e ele estuda, ele fala, ele é muito empenhado, né? Ele me ajudou muito a vir para cá, vindo para cá. Mas toda a vida de Padre Pio é cercada de histórias fantásticas, né? Milagre de bilocação, né? Todo mundo já fala de bilocação em 2 lugares ao mesmo tempo. Tem aquela história famosa, que acho que muitos de vocês já ouviram falar. Tem um médico, acho que em Roma, e o médico está saindo para visitar um doente, e Padre Pio aparece para ele e diz assim, dentro do carro dele, né? O médico olha, está lá um frade de hábito com a barbona. Não é a barba do Padre Pio, não era tão ona, não. É um frade capuchinho, porque eu sou um frade capuchinho, mas assim fraco, eu não tenho barba, né? Porque capuchinho que se preza tem que ter barba, né? Mas aparece aquele frade. E aí o frade diz para ele: você está indo visitar uma pessoa com esse problema e você vai passar esse remédio, mas esse remédio não vai servir, você vai passar aquele outro remédio. E aí o homem fica espantado, o frade desaparece, ele vai, faz do jeito que o frade disse, né? Passa o remédio errado, depois passa o remédio certo, e ficou impressionado. Naquela época não existia internet, não existia essa circulação de informações. Muito tempo depois ele vê uma foto de Padre Pio. Foi esse frade que eu vi dentro do meu carro. Mas é Padre Pio, mora em San Giovanni Rotondo. Ele pega o trem, vai para San Giovanni Rotondo. Quando chega na igreja lá de San Giovanni Rotondo, lá no convento Santa Maria delle Grazie, aí Padre Pio vê o médico e diz assim: médico bonito é você, né? Foi preciso que eu lhe ensinasse o remédio, vai estudar mais. Então veja, coisas assim que não tem como você explicar. Imagine, o Padre Pio viveu durante a Segunda Guerra, período da Segunda Guerra Mundial, né? E aí estão lá os aviões sobrevoando San Giovanni Rotondo, aqueles pilotos americanos, todos protestantes, e Padre Pio aparece lá dentro do avião pedindo para ele não jogar bomba em San Giovanni Rotondo, né? Claro que depois o piloto vai lá, quer saber que foi o frade que apareceu lá. Você está na internet, tem um monte de foto de Padre Pio com os pilotos americanos, né? E são coisas e casos, e milagres e mais milagres, e coisas extraordinárias que não se tem como negar. São acontecimentos inegáveis, né? Padre Pio tinha essa conexão com o mundo invisível que nós não temos, pelo menos eu falo de mim, não é? Eu creio no mundo espiritual, mas nunca vi, né? Deus sabe que talvez não precise ver, né? Mas eu creio. Mas para Padre Pio isso era algo forte, era algo tangível. Então, amados irmãos e irmãs, aqui está para nós um grande santo, um antídoto para as enfermidades deste mundo. A mentalidade deste mundo, que não crê mais no sobrenatural, não crê no céu. Parece que, infelizmente, se a gente tiver que falar de nós hoje, o nosso catolicismo muitas vezes é um catolicismo imanentista. A gente vê nossas músicas, nossos hinos, né? É só do irá chegar um novo céu, a nova terra, um novo mar nesse mundo. Mas quando a gente lê a Bíblia, Deus não promete o céu na terra, Deus promete o céu no céu. A gente só está preocupado com esse mundo.
E Padre Pio é um sinal do céu. Com isso não estou dizendo que nós não devemos ser empenhados com o bem comum, com a melhoria do caminhar da sociedade. Porém, a gente sabe que infelizmente a religião tem virado quase que filantropia. Uma religião apenas de pura filantropia. Mas Padre Pio é aquele que mostra para essa realidade, a realidade do céu. Bom, esse é um aspecto que para mim é importante com relação a Padre Pio. O outro aspecto é algo que diz respeito mais aos sacerdotes. E claro, a gente pode partilhar com vocês, porque vocês também devem rezar pelo sacerdócio. Por quê? Padre Pio é o único padre estigmatizado da história. Porque eu diria que Padre Pio é um sinal para nós sacerdotes. Não sou eu que digo, muitas pessoas dizem, e eu concordo com essas pessoas que fazem essa reflexão. Qual é o sentido? Porque veja, Padre Pio viveu o começo de uma crise do sacerdócio católico. Imagine que depois do Concílio Vaticano II, quase 20 mil padres, eu estou dizendo assim uma estatística, mas não sei nem se eu estou certo, mas uma quantidade absurda de padres deixaram o sacerdócio, se casaram, houve uma debandada dos sacerdotes da igreja, uma crise do sacerdote, mas não apenas uma crise numérica, mas uma crise da própria identidade. O que quer dizer ser um padre? O que quer dizer ser padre? Parece que a gente não sabe mais o que é ser padre. E Padre Pio é um exemplo daquilo que é ser padre. Foi estigmatizado porque ele era um padre estigmatizado. E vejam só, nós hoje muitas vezes não sabemos o que é ser padre. Eu conheci um sacerdote que ele, uma pessoa muito boa, foi uma pessoa ruim não, gente boa, gente de valor. E aí conversando comigo um dia, ele deixou o sacerdócio e conversando comigo, ele dizia como devia ser um padre. Dizia, olha, o senhor tem que se envolver, não sei, nas organizações sociais, nas discussões sociais, e na melhoria da comunidade. Eu acho que a gente tem que fazer tudo isso, padre, mas eu acho que, eu dizia para ele, eu não me sinto que eu sou para isso não, viu? Eu não sou de passeata, eu não sou do padre da passeata, me desculpe, mas não gosto, não dá para mim, mas não, você tem que ser, enfim. E aí olha para o Padre Pio, eu fico pensando que é que tem uma crise, ele não sabe o que é ser padre. Padre Pio, ele nunca foi administrador paroquial. Padre Pio, ele nunca teve cargo na igreja. A única coisa que Padre Pio nunca, nem dentro do convento, nunca foi guardião, nunca foi provincial, nunca foi nada disso. Padre Pio só fazia duas coisas: celebrar e confessar. Celebrar e confessar. E hoje nós vivemos num tempo que o padre faz tudo. Ele está lá envolvido nas questões sobre o saneamento, ele está lá envolvido sobre as questões sobre a educação, ele está lá envolvido sobre isso, aquilo. Ele só não tem tempo para confessar. Não tem tempo para confessar. Tem tempo para construir. Os padres normalmente são bons construtores. Eu sei porque eu já fui padre e já construí igreja, já construí centro pastoral, e isso e aquilo. Não, mas não é isso ser padre. Eu fiz porque tem que fazer, a gente tem que fazer, a gente faz. Mas a gente tem que saber que isso aqui não é o essencial de ser padre. Padre tem dois lugares: confessionário e o altar. Era esse o Padre Pio. O Padre Pio, ele era da confissão e do altar. Eu digo logo para as pessoas, eu fui pároco numa cidade aqui da Paraíba, chamada Catolé do Rocha. Então o povo quando chegava olhava assim para o relógio, vá e tira o relógio. Se você veio para cá e tem outra coisa mais importante para fazer, me desculpe, mas eu não tenho. Eu não tenho outra coisa mais importante do que celebrar a missa, não é? Com isso eu estou dizendo que o padre deve fazer uma conversa comprida como eu estou aqui, não é?
Também que não acho que a missa é ficar falando. Eu acho que se falar menos é melhor. Não é? Eu até na Irlanda aprendi, não sei se aprendi, mas a missa mais curta, né? Imagine vocês que eu celebro aos domingos a missa para os irlandeses e não passa de meia hora, viu? Não se escandalizem. Então, é porque é em inglês. Eu tenho poucas palavras em inglês aí, como diz ela, per força. Então, mas o centro é a confissão e o altar. Padre Pio nos dá esse norte. Irmãos, como seria importante rezarmos pelos sacerdotes e cada um de nós viver de modo sacerdotal, viver essa espiritualidade sacerdotal, porque o sacerdócio é certamente o coração da vida da igreja. Sem sacerdotes não tem missa. Nós devemos rezar por vocações, e por vocações sacerdotais, por padres que sejam padres. Eu nunca esqueço, minhas tias são as irmãs de meu pai são muito católicas, e uma das minhas tias, o padre na cidade dela, a ponto que vocês vejam que eu cheguei domingo, minha família se reuniu, eu celebrei a missa para uma parte da minha família, né, os primos, os tios, reuni a família e rezei para todo mundo. E quando eu estava na igreja esperando o povo chegar para a missa, chegou uma das minhas tias aí e disse: quero me confessar. Então são muito piedosas minhas tias. E uma das minhas tias, muito ligada à paróquia, à comunidade, era uma animadora de comunidade, chegou o padre dizendo para ela: Dona Julieta, vou pedir uma coisa à senhora. Eu disse: pois não. Olha, eu vou me candidatar a prefeito, e a senhora vota em mim. A senhora gosta de mim, Dona Julieta? Gosto, Salve Maria, claro que gosta, senhor. Mas a senhora vota em mim? Ela: de jeito nenhum. De jeito nenhum. Imagina que eu vou votar no senhor para ser prefeito. Ô, Dona Julieta, a senhora não gosta de mim? É porque eu gosto do senhor que eu não vou votar. Exatamente porque eu gosto que não voto. Porque, olha, padre, vou dizer uma coisa para o senhor: para ser prefeito, qualquer um pode. Qualquer pessoa nessa cidade pode ser prefeito. Agora, para celebrar a missa para mim, para me confessar, só tem o senhor aqui, viu? Só tem o senhor. O outro lá não vai ouvir minha confissão, porque se ouvir não fica válida. Só Jesus só ungiu o senhor para me confessar. Então imagina, eu vou ficar sem um padre para me confessar? De jeito, vou perder o padre para a prefeitura? De jeito nenhum. Eu não. Olha aí, a minha tia não tem teologia, a minha tia não tem formação teológica, ela tem a fé, o sensus fidei, e ela sabe para que serve o padre. É triste que um padre não sabe para que serve o padre. Padre é para o altar. Padre Pio é esse sinal para nós. Por isso que a gente tem que rezar, e rezar, e rezar. Estou dizendo isso e respeitar os sacerdotes. Respeitar e amar. Amar os sacerdotes. Amar os nossos sacerdotes. A coisa que eu acho mais linda. Você quer dizer uma coisa que eu me sinto orgulho? Quando a pessoa diz: o senhor é nosso padre. Pois é isso mesmo, eu sou para vocês, eu não sou para ninguém, não. Não sou para mim. O meu sacerdócio, o nosso sacerdócio, não é para nós. Quando eu peco, eu não tenho o poder de me absolver, eu tenho que ir para outro padre. O padre, e acho tão bom quando o padre me confessa. Toda vez que o padre termina, quando eu me confesso, eu digo: padre, obrigado pelo seu sacerdócio, obrigado pelo seu sim. Que eu fico feliz quando o padre me absolve. Ou coisa boa. A coisa melhor do mundo, você sai novo da confissão. Sai novo. Se a gente entendesse que era uma confissão, a gente corria para se confessar. Corria. Você chega lá sujo e sai limpo, novo, zerado.
O povo diz assim: Frei, me diga uma coisa. Uma pessoa lá fez uma cirurgia plástica para ficar nova. Você quer ficar novo? Quer ficar novo zerado? Você quer, se confessa. Aí você fica novo, você sai recriado, novo. Aí eu agradeço o Padre por me fazer essa bênção, agradecer. Porque a gente também tem que aprender a valorizar o sacerdócio. Que bom que você tem um sacerdote. Mas o Padre, às vezes não vê tanto defeito no Padre. Mas agradeça porque você tem esse. Agradeça. Porque sem ele você não tem essa confissão. Sem ele você não tem a Eucaristia. Então agradeça. Louve a Deus. Então, Padre Pio é esse estigmatizado, é esse homem do altar, é esse homem confessional. Eu espero que essas minhas colocações vos ajudem, vos edifiquem de algum modo. Bom, eu acho que é suficiente, né, Padre? A nossa gratidão ao Frei Severino Pinheiro por nos dar a conhecer tantas coisas e detalhes sobre o Padre Pio, que, como ele lembrava, muita gente já sabia e muita gente também nunca tinha escutado falar. Eu lhe confesso também que eu estava aprendendo mais sobre o Padre Pio. Então, muito obrigado pelas suas palavras, por esta palestra tão edificante, para que nós todos, reconhecendo Deus na vida deste santo homem, o Padre Pio, a gente também queira se aproximar cada vez mais de Jesus Cristo, pela Eucaristia, pelo sacramento da reconciliação e da confissão de nossos pecados. Então, gratidão a todos os presentes aqui na Catedral. Nós vamos nos preparar agora para a Santa Eucaristia. Eu e o Frei Severino, e vocês vamos todos ficarmos rezando, nos preparando para a celebração da Santa Missa daqui a alguns minutos. Sim, com certeza. O Frei Severino vai fotografar com os fiéis. Por favor, Vinícius, o Joaquim, venham aqui